Me diga uma coisa, esse evento que aconteceu com a sua esposa, que ela viu aquele homem de branco e avisou que você ia ficar bem, ela confirmou a você que realmente houve esse evento? Ela que falou para mim. Ela falou para mim depois, e ela conta isso aí para todo mundo hoje. Todo mundo, quando está aqui em casa, a gente vem para reunião, ela conta. Chegou um cara assim, eu não vi ele no hospital, porque ela viveu lá 74 dias. É. Eu nunca vi aquele cara no hospital. E o cara me chega quase 3 horas da madrugada com o corredor do 7º andar totalmente vazio. E ele chega para mim e diz: "Você é a esposa do Jaime? Fica tranquila que ele não vai morrer, tá bom?" Aí eu viro as costas, o homem some. Quer Nossa. dizer, é uma coisa assim, absurda, né? É, Que ela conta, ela fala assim, até hoje não sabe, ela não sabe é. se foi um anjo, se foi alguma pessoa dessas que eu falei, né? Algum ser desses que eu conto aí na história que eu Essa tive. cena, você chegou a ver também quando você estava no hospital? Você viu quando ele falou com ela? Ou apenas pediu para ele falar e ele falou sem Não, você ver? eu pedi e entrei. Ah, E tá. entrei, porque eles estavam tentando me reanimar. E reanimaram. Uhum. Assim, reanimaram assim, eu voltei assim e tal, mas aí eu continuei ruim, aí fui entubado novamente. Foi aí quando fizeram a traqueostomia, aí eu Uhum. saí do corpo. Aí Sim. eu saí do corpo novamente, e depois, assim, eu não encontrei mais ele, por isso que eu falei, eu não sei o que Ah, aconteceu com tá. ele. Sei. Se ele morreu, se ele foi para outro lugar, eu não sei. Uhum. Eu sei que eu encontrei com outras pessoas ali É. na Santa Casa, onde eu fiquei internado. Então, Não, pode é, falar, pai. quando como você ficou sabendo que a sua esposa viu esse rapaz? Foi ela que contou e depois você ligou as coisas e disse: Eu falei com ele, foi eu que pedi a ele. Foi ela que contou a você? Ou você contou primeiro a ela e ela disse: Realmente eu vi esse rapaz? Não, assim, foi ela que me falou. É. Ela que me falou primeiro. Só que eu que descrevi o rapaz, entendeu? Ah, Ela falou que viu o rapaz, falou comigo assim, assim. Eu falei, eu sei, era um rapaz assim, assim, olho verde, cabelo sei. encaracolado, louro. Ele falou, era esse mesmo. Uhum. Então, se eu estava assim, ali, infartado, não tinha como eu ver. E eu vi É, porque eu já conhecia ele, entendeu? exato. É. Ela falou para mim que um rapaz tinha vindo avisar que eu não ia Uhum. falecer. E aí, É. então, eu relatei para ela, olha, foi eu que pedi para ele te avisar, e descrevi exatamente como era Uhum. o rapaz, e ela confirmou que era esse mesmo. Que a gente não sabe, assim, É. o paradeiro dele. Depois eu não Uhum. vi mais, não Sei. consegui ver. Me diga uma coisa, e como você sabia que não ia morrer? Quem lhe avisou isso? Olha, eu não sei, assim, eu acho assim que a gente depois, quando sai do corpo, a gente, não sei se é a autoconfiança, né? A Hum. autoconfiança que a gente fica ali, Uhum. algo fala pra gente. Algo Sei. fala pra gente que a gente não vai morrer. A gente Uhum. conversava um com o outro, e a Uhum. gente, a gente sabia. Eu não sei te Sei. explicar assim como que eu tinha É. essa certeza. Hum. Essa certeza que eu não ia morrer, mas eu sabia que eu não Simplesmente ia morrer. sabia, né? Uhum. Eu sabia que eu não ia morrer. É. Eu Me diga sabia. uma coisa, Na, e com. Fale, depois eu então, pergunto. na volta, depois que eu saí daquela parte de luz que eles me mandaram de volta, eu voltei para o meu corpo Uhum. novamente. Eu cheguei e voltei para o meu corpo, é, assim, mas voltei assim, como é que fala, assim, reconhecendo algumas pessoas, mas aí tive umas pioras depois. Sim. Piorei novamente e saía do corpo novamente, e depois
de novo, andava pela Santa Casa, aí já numa quarta experiência, entendeu? Até que, quando eu retornei mesmo, eu escutei inclusive o relato, tem um relato que eu falo, para quem não sabe, a Santa Casa de Santos, ela fica ao lado do estádio do Santos. E eu gosto de futebol e torço para o Santos. E eu voltei assim, costumo brincar, inclusive, com os torcedores, né, que a gente tem o canal do clube, né, e o Santos me ressuscitou o futebol. Porque eu escutei um batido bem longe, foi aumentando, cada vez mais. E a partir daí, chegou um dado momento que eu acordei, eu levantei assim levantei não, né? Eu voltei ao normal, né? Me acordei do coma e eu escutei os enfermeiros falar assim, um deles falou, gol do Atlético. Aí o outro disse, não, mas tá dando a gente ainda, porque lá o Atlético ganhou de 3-2. 3-1 ainda dá a gente. E eu ali todo, sabe, aparelhado, não podia falar, mas eu consegui sair do corpo, aí já para poder caminhar pela Santa Casa, e cheguei até o estádio do Santos, cheguei até ir no jogo. Aí eu costumo dizer que, assim, que o clube me ressuscitou por causa do time, né? Mas assim, isso não tem nada a ver. Isso pode ter sido até sonho também. Não Mas você chegou a ver lá o estádio e o jogo? E eu vi a torcida. Eu vi o movimento da torcida, o jogo, o time jogando, e o Santos venceu o jogo por 3-1. Por 3-1, e até hoje eu vejo algum replay para ver se bate com aquilo que realmente, né? Logo quando eu voltei do hospital, eu falei, deixa eu ver, em que dia que aconteceu esse jogo? Foi exatamente aquele dia que aconteceu aquele jogo que eu vi. Quer dizer, eu voltei já assim, sabe? E a partir você daí... lembra de cenas do jogo, não? Lembro de cena do jogo, eu lembro que quando o cara falou que estava... Engraçado que é uma coisa retroativa. Quando ele falou que estava 2-1 para o Atlético, eu fui lá, aí eu acompanhei o terceiro gol. Realmente estava 2-1. Estava 2-1. Depois o Santos fez o terceiro gol, e aí ficou 3-1 para o Santos. Como o Santos tinha vencido lá por 3-2, o Santos acabou ficando com a vaga. Mas assim, aí eu já não posso te garantir que isso aí foi um EQM, ou se foi um sonho mesmo, porque eu já tinha voltado da parte clara, da luz. Então não posso dizer se foi sonho. Porque lá no quarto, quando eu fiquei 32 dias no quarto, eu tive muitos sonhos também. Muitos pesadelos, que eu nem relato, porque eu tenho por mim que foi sonho. Porque realmente, quando você está numa situação dessa, pode acontecer de tudo. Pode acontecer sonhos, pesadelos e experiências fora do corpo, realmente, né, como você relata. Existe essa diferença entre essas experiências. Mas você pode confirmar quando foi uma saída fora do corpo, quando bate com fatos que realmente aconteceram aqui no plano material, né? Por exemplo, quando eu voltei para o quarto, vinha todo mundo me visitar. Minha mãe, até minha ex-mulher vinha, minha filha, meu filho, e eu sempre cobrava, mas cadê meu pai? E o meu pai? E meu pai? Aí o pessoal, não, seu pai, ele não está muito bem, você sabe que ele tem problema de pressão, e ele não quer te ver porque ele tem medo de ficar nervoso, a pressão subir. Aí eu vi e falei assim, não adianta vocês mentir para mim que meu pai morreu, eu sei, eu encontrei com ele, inclusive falei a palavra céu, que para mim ele é o céu, né? Na minha cabeça. Encontrei com ele no céu e conversei com ele, conversei com o Gilberto e tal.
E assim, ele não foi enterrado com aquele terno azul, marinho, assim, quase preto, escuro, aquela gravata, bordô, e estava no enterro, pulando, ciclando, todo mundo parou, olhou, e todo mundo pensou, alguém contou para ele? Alguém falou para ele, será que ele viu algum comentário? Não, mas na UTI não estava, sabe? Não tem como. Então, todo mundo ficou de boca aberta. Como eu sabia de todos esses detalhes da morte do meu pai? Se ninguém tinha me contado. E tudo que eu falei batia, até as cores das vestes que meu pai foi sepultado. Me diga uma coisa, quando você foi para o enterro dele, você simplesmente apareceu lá no local do velório, não lembra do transporte do hospital até lá não, né? Não, não lembro. Eu só lembro a partir do momento que eu cheguei e vi, e foi o momento que eles estavam cantando hino. Meu pai era evangélico da Igreja Congregação Cristã do Brasil, e eles estavam tocando hino. Tipo, teve irmão da igreja que levou o instrumento, tudo. Estava fazendo aquele culto final ali, né? De despedida que os evangélicos costumam fazer. A missa que os católicos rezam, né? O culto. Aí foi quando eu cheguei e comecei a ver aquilo ali, e assistir aquilo tudo. E você confirmou que realmente aconteceu esse culto lá? Foi confirmado, foi confirmado. Inclusive o meu irmão que morreu agora em 2019, que estava na vida real, ele teve um câncer de pâncreas, e ele também era da mesma igreja do meu pai. Eles fazem um culto, o culto, né? Vem um pastor e fala algumas palavras lá, e eles cantam hinos, louvores, e depois do culto deles lá, dentro da sala onde está o corpo, então ele vai ser enterrado. E a partir dali que eu cheguei para acompanhar. Por isso que eu pude notar alguns detalhes que teve no sepultamento do meu pai, que ninguém me contou, e eu simplesmente vi. Não sei qual é esse mistério. Mas nesse sepultamento você não viu o espírito do seu pai, não. Só viu ele lá morto no caixão, é isso? Não, eu não vi. Eu não vi. Eu só encontrei meu pai em outro plano. Só encontrei meu pai na parte de luz, no ponto de luz mesmo. Lá que eu encontrei com ele. Inclusive, de longe, eu percebi uma certa tristeza dele, pelo fato de eu não ficar, e de eu não poder nem assim, chegar até eles para me despedir. Os dois guardiões, que eu chamo de guardiões, né? Me acompanharam. Depois que eu falei com o mestre, aí eu só pude caminhar até o ponto de luz e voltar. Mas essa parte escura, né, que você passou logo no início da experiência, numa das experiências que você teve, pelo que você falou, eles estavam, quer dizer, a espiritualidade, né, estava querendo lhe mostrar várias situações pelas quais você poderia passar, dependendo da sua vida, né, da forma como você vivesse aqui. Você poderia ir para aquele lado escuro, ou você poderia ir para o lado claro, né, encontrar seus parentes, né? Sim. Isso, né? Sim, eu lembro que eu cheguei num lugar, e ali me lembrava um salão escuro, e parece que eles estavam todos reunidos ali dentro, e eu cheguei e fiquei olhando para aquilo, de repente um olhou, me viu, os outros foram olhando e me vendo, e depois eles começaram a me perseguir. Foi quando eu corria, e eles atrás, e eles usavam artifícios assim, tipo, como se fosse foice, usavam capuz. O que me ali, na minha concepção, meu modo de entender, ali, para mim era o lado ruim. Aquele lado escuro, para mim, era o inferno. No meu modo de entender. Porque eles também brigavam entre eles mesmos. Eles se desentendiam. Entendeu? E o mais estranho
é que esse trem, né, que nem eu falei, eu não via ninguém no trem, o trem andava comigo sozinho. Uhum. E não via maquinista, não via nada, não via ninguém. Eles iam. Até É. chegava um certo momento que parava, que nem eu Sei. falei, né? Mas dentro do E trem só tinha você, não tinha esses que lhe perseguem só, não entraram no trem, não. só eu. E eu também, por várias vezes, saía do trem e entrava novamente. Sei, sei. Uma vez eu saí e entrava novamente, porque, como eu te falei, eu atravessava a parede, atravessava o trem onde eu entrava. Uhum. Uma coisa assim, uma experiência assim, fantástica, que eu não sei nem se eu estou conseguindo descrever direito o que aconteceu comigo. É, e o mais incrível é que quando eu contei isso para a minha neurologista que me acompanha, por isso que eu demorei tanto para poder falar isso aí. A primeira coisa que ela fez foi mandar eu fazer uma TC, tomografia computadorizada, para ver se eu estava com um problema sabe, de cabeça e tal. Sei.